Olá a todos, esse é o nosso segundo vídeo então das nossas aulas complementares para a disciplina de solução de conflitos e trabalhos com grupos. O vídeo passado foi basicamente tudo que a gente já falou até agora e foi uma introdução para a gente chegar nesse assunto que é como identificar, como fazer um diagnóstico frente a um conflito, né? Como a gente saber que esse é um conflito, saber quais são o que permeia esse conflito, né? E para esse vídeo de hoje eu pensei da gente começar novamente, quem diria, com uma outra metáfora, né? No vídeo passado eu falei do peixe sem cabeça e sem rabo. Esse aqui eu vou começar com outra metáfora ruim, que é dos cegos e dos elefantes. Dos cegos e do elefante, na verdade, né? E essa analogia, ela vai para um caminho mais ou menos assim, né? Uma equipe ali de cegos, 6 cegos, vão até um zoológico para ver os animais. E como que cego vê? Tateando, né? Usando o tato. Eles estão junto a uma guia e vão passando por diversos animais. Depois desse encontro, na volta, no ônibus, eles vão conversando entre eles. E o primeiro fala, nossa, o animal que eu mais achei interessante foi o elefante. E o outro falou, nossa, eu também, porque parece uma cordinha, uma pequena cordinha. E o cara fala, não, acho que você viu o animal errado, porque o elefante, na verdade, ele parece como se fosse grandes folhas, como se fosse uma couve gigante, assim, né? Aí o terceiro fala, não, imagina, o elefante parece uma cobra, ele tem ali o aspecto da cobra. Ele fala, não, o elefante é um animal chifrudo. E vem um terceiro ainda e fala, não, o elefante é um animal duro como uma rocha. Enfim, qual que é a grande questão? Cada um não estava errado na sua afirmação, só que eles analisaram um pequeno pedaço apenas do animal, né? Estavam frente a um objeto ali de estudo muito grande e cada um analisou uma pequena parte. O que achou que parecia uma cordinha, tinha pegado o rabo, por exemplo. O que pegou a tromba ficou com o aspecto do elefante na sua mente como uma cobra. Um pegou a orelha e achou que era uma couve, o outro pegou o casco e achou que era um animal duro como uma rocha. Enfim, cada um teve a sua percepção. Eles estavam mentindo? Não estavam. O elefante é tudo aquilo, mas não é só aquilo. Então, eu estou trazendo essa metáfora para a gente pensar assim, por que a gente faz todo esse caminho para chegar até aqui? Porque quando a gente está à frente de determinados objetos, a gente pode fazer uma leitura muito equivocada se a gente tiver uma base de uma amostragem muito pequena, um olhar muito pequeno. Então, quando a gente vai trabalhar com diagnóstico, é muito importante, quando a gente vai trabalhar com identificação, é muito importante que a gente amplie esse olhar, e isso vocês não vão conseguir só no curso de psicologia. Isso vem de leitura, isso vem da nossa relação com a arte, com a cultura, com outros saberes, né? Então, a gente pensa de uma maneira interdisciplinar com as outras disciplinas. Então, eu acho que o que eu estou trazendo, tentando explicar aqui é que tudo que a gente fez até agora foi para dar uma base para que a gente consiga fazer cada vez mais um diagnóstico mais aprimorado, né? Dito isso, a gente pode partir para os slides. Sim, temos slides, abemos slides. Então vamos lá. Sim, abemos slides. É a primeira vez que eu uso essa função de apresentação do Canva. Espero que tudo dê certo, gente. Espero que meu áudio esteja gravando, que eu não esteja perdendo nada. E vamos lá. Essa aula vai ser bem curta. Eu não vou me estender muito, porque assim, já me estendi muito preparando esse material. Eu acho que ele está bem completo, eu vou disponibilizar para vocês. Eu acho que vocês vão conseguir ter uma boa noção, tanto para a gente conseguir realizar de forma eficiente a um, mas também na execução do trabalho a 3, eu imagino que vai ajudar bastante vocês, né? Então, como realizar diagnósticos frente a um conflito? Então, acho que quando a gente está falando de diagnóstico, a gente está falando de como que a gente pode fazer uma melhor visualização disso, uma melhor análise desse conflito, né? Lembrando que análise, embora eu trouxe a metáfora do elefante, é sempre quebrar em partes. Então, a gente busca quebrar em pequenas partes para conseguir olhar o todo, né? Então, pretendo apresentar para vocês as habilidades e ferramentas fundamentais ao psicólogo para conseguir fazer um bom diagnóstico quando a gente estiver frente a um conflito. Então, a primeira que eu trago aqui é a escutativa. A gente já comentou isso aí em aula. A escutativa é uma ferramenta que ela parece que toda vez que a gente faz psicologia, a gente fala, não, toda escuta tem que ser ativa, né? E não é bem assim, né? Quando a gente está, por exemplo, na psicanálise, a escuta
psicólogo é flutuante. Quando a gente vai, por exemplo, para um processo de terapia prévia, a gente pode estar fazendo uma escuta parcial. Essa escuta desse problema me interessa, a outra eu deixo um pouquinho mais suspensa, né? Não vem ao caso do momento. Mas para o diagnóstico é importante ter uma escuta ativa, né? Então a escuta ativa na psicologia é uma técnica de comunicação em que a pessoa que ouve se envolve de forma atenta, empática e intencional com o que o outro está dizendo. Então é realmente estar lá, estar presente e assim focado no que ele está falando, focado em cada detalhe, né? Não é apenas escutar, mas sim fazer um esforço consciente para entender a mensagem completa, tanto as palavras quanto os sentimentos e intenções que vêm juntos. Né? Mas isso a gente vai separando o que é sentimento, o que está sendo dito, a gente vai sempre clarificando, trazendo para o nosso paciente, para o nosso cliente, uma forma, eu estou entendendo isso, é isso que você está querendo dizer? Ou nessa parte eu não consegui entender, ficou um pouquinho confuso, você poderia me explicar melhor? Então, na escutativa, a gente tem essa prática de ouvir com atenção e sem julgar. Isso é muito importante, gente, porque, assim, a gente fala sem julgar, o julgamento sempre vem. Mas a gente tenta, a gente faz exercícios para que esse julgamento cada vez mais fique distante, né? É isso, você está escutando um caso de alguém, por exemplo, que é pedófilo ou que cometeu um abuso sexual, você falar que não vai julgar é falar que você é uma inteligência artificial, não é um humano, né? O julgamento vem com a gente, senão a gente não estava nem nesse curso. Mas, assim, são técnicas, são ferramentas, a gente vai praticando isso, cada vez a gente vai ficando melhor em suspender esse julgamento, né? Então, a gente busca não julgar, não interromper, a gente vai para além das palavras também. Então, o que está sendo trazido de gesto, de tom de voz, até os silêncios, né? Até manter o silêncio e sustentar algum silêncio ali, porque do silêncio pode surgir alguma coisa, além do silêncio ter o que dizer por si só, o silêncio muitas vezes é o que vai fazer vir alguma coisa, ter uma conexão para que venha alguma outra coisa na fala do paciente, né? Isso eu estou pensando bem na clínica, a gente sustenta o silêncio, porque se a gente já coloca a fala, a gente acaba interrompendo, né? Então temos os tópicos aqui, que é a atenção total, perceber as comunicações que não são verbais, o que eu trouxe lá, clarificar e refletir sobre aquilo que está sendo dito, validar emocionalmente, né? Porque às vezes a pessoa vem de um processo muito inseguro para fazer determinado relato. Então a gente está sempre fazendo essa validação, fazer perguntas abertas, então não fazer perguntas assim que promovam sim ou não, mas perguntas que tragam uma resposta mais ampla. E assim, o nosso cliente insistiu em falar sim, a gente pergunta um pouquinho mais, né? Fala um pouquinho mais sobre, para entender um pouquinho mais. Gostaria que você explicasse para eu poder entender, né? E evitar os julgamentos e conselhos prematuros. Na psicologia tem muito conselho prematuro, gente. Tem muita gente que não ouve e já começa a dar o conselho. E aí tem uma coisa muito chata que eu vejo na clínica, quando me relatam isso, eu falo, nossa, acho que eu nunca quero passar por isso, nem como paciente, nem como psicólogo. Que é o paciente fala, não, mas peraí que eu não terminei de falar ainda, né? Então, segura tua onda aí e cuidado principalmente com os conselhos prematuros. Né? Observação sensível é uma outra habilidade, né? Vocês vão ver que eu vou trazendo diversas habilidades aqui, mas todas elas se conversam entre si, elas são muito parecidas, né? Então, observação sensível é um conceito que, assim como a escuta ativa, tem a ver com perceber o outro com atenção, com empatia e com abertura, mas ampliando o foco para tudo que é observado, não só o que é dito, né? Então, aqui a gente está falando especificamente dessa observação. Na clínica eu sempre falo, às vezes o paciente não vai olhar no teu olho, às vezes o paciente vai chorar muito, às vezes serão diversas sessões e não vai haver choro, tudo isso é importante na análise, né? Às vezes o que acontece? Vem um paciente ali, calor 35 graus, e a paciente vem 3 horas da tarde, uma adolescente com uma blusa comprida. Isso é passível de ser anotado, de ser levado em consideração no diagnóstico, porque isso pode estar escondendo alguma coisa,
por exemplo, uma automutilação, né? Então, assim, saber olhar, saber observar para aquilo que vai além do que é dito, né? Então, perceber os sinais sutis, entender o contexto, suspender os julgamentos, como eu disse, eles são bem parecidos, né? E demonstrar respeito sempre, né? Eu acho que isso ajuda também para que se promova a fala desse cliente. A análise contextual é o processo de compreender uma situação considerando todos os fatores ao redor dela, sociais, culturais, históricos, emocionais, ambientais, entre outros. Em psicologia e nas práticas de mediação ou intervenção em conflitos, isso é fundamental para não interpretar um comportamento ou um problema de forma isolada. Eu acho que aqui a nossa metáfora do início fala por si só, né? E por que eu trouxe na nossa segunda aula materialismo histórico dialético, métodos científicos para a gente ir além daquilo que está sendo apresentado? Porque tudo é um caminho, tudo passa por uma dialética, por uma construção, nada é algo isolado ou apoiado apenas na ideia. Tudo tem ali um caminho que ele percorreu na materialidade e, e nos fatores sociais e culturais que influencia, e nas trocas históricas também, né, no decorrer histórico. E aí, nesse processo, é sempre assim, gente, na psicologia a gente sempre tem muito mais perguntas do que respostas, né? Então deixa um material de apoio ali para vocês verem algumas perguntas quando estão fazendo um diagnóstico, né? Por isso que eu falo que esse trabalho aqui vai ajudar muito na A3, porque a A3 é praticamente isso. Pegar um conflito e fazer um diagnóstico desse conflito e apresentar uma solução, né? Então, mediante esse conflito, mediante esse conflito, quem são os envolvidos, quais são suas histórias, relações e posições de poder. Muito importante a gente analisar as posições de poder, porque dependendo de uma relação horizontal é uma coisa, um conflito, uma relação verticalizada é outra, porque tem uma relação de poder, né? Quando isso acontece? Que eventos anteriores podem estar influenciando agora? Quais os fatores emocionais e sociais que estão pesando? Qual é a cultura? Qual é o sistema de valores? O que é considerado normal, aceitável nesse grupo? Né? Tem uma história, vai sair por conflito, mas é um conflito também, mas de uma tribo que estavam, de um antropólogo estudando essa tribo, e as pessoas sempre traziam para ele assim, ó, fulana de tal é louca, é totalmente maluca. E ele perguntou, por que vocês acham isso? Ela fala, porque ela conversa com os mortos. Aí o antropólogo tinha dúvida, mas assim, não é todos da tribo de vocês que conversam com os mortos? Daí ela fala assim, não, mas ela faz isso no momento errado. Então isso que era o que caracteriza ela como louca. Porque todos realmente conversavam com os mortos. Isso não era a característica do louco lá. Só que eles faziam isso na hora que estavam fazendo o ritual deles. Ela era todo o tempo, porque a voz que trazia isso. Né? Então, trazer o que é cultural, o que é normal, o que é aceitável nessa cultura, faz toda a diferença quando a gente está fazendo um diagnóstico. Né? Pensamento sistêmico é um pensamento que ele coloca a capacidade de enxergar situações, problemas ou conflitos como parte de um sistema maior, onde tudo está interligado e se influencia mutuamente. Gente, nosso elefantinho, vou ficar com essa e vou passar para frente. Mais pergunta aqui do pensamento sistêmico. Quais relações estão por trás disso? Olhando para o passado. Como as ações de uma parte afetam o todo? Onde estão as causas reais, não só os sintomas, né? Eu trago bastante na questão da materialidade, né? Aqui, esse aqui é um conteúdo que eu trago para você, mas assim, o sintoma também é uma causa real, né? Mas assim, o que está por trás disso, né? O que acontece se eu mudar uma parte do sistema? Como acontece se eu trocar daqui para cá? Se eu passar, sei lá, o rabo do elefante no lugar da tromba? É possível? Não é, né? Então a gente estuda também quais são os padrões, quais são os ciclos que estão se repetindo, tudo isso como se fosse um grande sistema. As peças são interligadas. Então, de um lugar eu acabo caminhando para outro
sempre conectado, né? A gente bateu muito na tecla da mediação, né? E assim, mediação, gente, mas eu não quero trabalhar com solução de conflitos, não é essa a minha praia. Mediação vai estar sempre como ferramenta do psicólogo, porque o psicólogo está sempre no meio, o psicólogo nunca está à frente, o psicólogo está sempre no meio. Aqui pensando bastante na clínica, né, que é o que a gente traz de exemplo. E o psicólogo sempre está lidando com solução de conflitos. Não tem como não lidar com solução de conflitos. Porque a pessoa que está soprando sua canela todo dia um, que está meditando, que está com o yoga em dia, está com os astros alinhados, está tudo certo na vida dela, está comendo sua quinoa com iogurte, ovo maltino, está bonitinha, ela não tem por que procurar terapia, né? É uma coisa que me irrita muito no setting terapêutico, é quando a gente pergunta qual que é a sua expectativa com o atendimento. E o paciente fala, não, porque terapia é bom, né? Todo mundo deveria fazer. Não, gente, terapia não é bom. Terapia dói, terapia é ruim, terapia é difícil. E não é todo mundo que tem que fazer, né? A gente vive numa sociedade de produção que tudo a gente quer vender, né? Mas não, tem gente que tem que chegar no consultório e falar, meu filho, você não precisa de terapia não, vai, continua fazendo suas coisas. E me ensina um pouco porque você está bem demais, né? Então a gente sempre está lidando com essas duas coisas, com a mediação, que o psicólogo sempre está no meio, e sempre está lidando com o conflito. E acho que uma terceira coisa que a gente sempre está lidando é com essa habilidade de investigação. Porque a gente sempre está investigando, né? Se a gente está no meio e se a gente está lidando sempre com solução de conflito, a gente sempre está buscando saber da onde vem, como que começou, quanto tempo isso acontece. Então a gente sempre está fazendo um trabalho ali de investigação também, né? Então, trouxe aqui habilidades, depois vocês leem, mas é curiosidade genuína, formulação de boas perguntas. É isso, gente. Tem técnica. Formular boa pergunta, vocês têm que ler muita técnica da psicologia, muito material tecnológico, mas também tem que ir muito mais amplo. Assistir filmes, séries, ir passear no parque, fazer coisas que aumentem nosso repertório cultural, nosso repertório de vida mesmo, né, de existência, para que a gente consiga elaborar boas perguntas, né? Porque isso não vem pronto num livro. 100 melhores perguntas para se fazer na clínica. Não vai rolar assim. Coletar os dados, fazer uma análise crítica, imagino que seja evitar julgamentos precipitados aqui, enfim. E algumas ferramentas. Agora eu acho importante a gente parar um pouquinho aqui, porque essas ferramentas são importantes, né? Entrevistas aqui é colocado semi-estruturados, mas eu imagino que qualquer tipo de entrevista, seja ela estruturada, seja ela aberta, seja ela semi-estruturadas, mas a gente é possível captar informações profundas sem prender as pessoas a um roteiro rígido, né? Então aqui é uma forma de deixar um pouquinho mais fluida essa entrevista, né? Observação participante é uma metodologia muito ativa. Na verdade, é difícil ver alguma observação que não seja participante, né? Mas, assim, observação participante é aquela que o psicólogo se insere no ambiente para observar como os conflitos emergem naturalmente. Então, assim, eu estou trabalhando com uma aldeia indígena e estou ouvindo relatos de diversos conflitos que estão acontecendo. Vamos lá, vamos passar algumas semanas, alguns meses dentro dessa aldeia para a gente conseguir entender um pouquinho melhor do que está acontecendo, né? E fazer mapas de relações, tipo um sociograma mesmo, sabe? Vocês irem fazendo as linhas, esse é a mãe, o pai, o tio era alcoólatra, a tia fazia isso, enfim, fazer um mapa das relações, né? E estabelecendo quais são os pontos de tensão. Rodas de conversa, ferramenta maravilhosa para a gente poder fazer. E aqui, gente, já está entrando ferramentas que a gente pode usar também no manejo, né? Na intervenção que a gente for propor. Mas aqui a gente está pensando em diagnósticos, então fazer rodas de conversa para conversar, para entender quais problemas podem estar surgindo em determinado ambiente. E também os diários de campo. Registrar tudo bonitinho, em diário de campo, falas marcantes, dinâmicas ocultas, sensações que isso causou na gente, fazer
Não vão achando que quando acabar os 5 anos de faculdade, a gente, psicólogo, para de escrever. Né? A gente está sempre escrevendo, seja no atendimento clínico, no social, no organizacional, a gente está sempre precisando anotar e escrever. Né? Inventários ou questionários anônimos. Então, assim, ó, aqui está trazendo sobre clima organizacional, mas pode ser dentro de uma escola, tudo mais. Abre uma caixinha ali de mensagens, por exemplo, pode ajudar a gente conseguir identificar determinados conflitos. Então, para terminar essa aula de hoje, que está ficando um pouquinho longo, eu vou dividir esse material, o resumo é, o psicólogo que quer diagnosticar conflitos precisa ser meio que investigador de alma, observar comportamentos, ouvir além do óbvio, juntar pistas emocionais, sociais, históricas, culturais, e por aí vai, parar por aqui, e não ter pressa de chegar a julgamentos, né? Segura a tua onda, gente. Segura essa onda antes da gente começar a julgar, né? A gente tem certos debates, inclusive estou pensando em videoaulas para não prejudicar nossos debates em sala, mas a gente vê como que a vontade de julgamento ela vem antes do ouvir, como ela vem antes de todos esses pontos que a gente está trazendo, né? A primeira, às vezes, o nosso carro, o chefe, nosso carro de entrada ali já é o julgamento, né? Depois a gente observa os comportamentos, a gente ouve além do óbvio, a gente vê o contexto sócio e cultural que essa pergunta está falando, mas antes deixa eu apresentar aqui meu cartãozinho de julgamento, né? E então o objetivo é compreender as raízes e as dinâmicas e não apenas listar quem brigou com quem, né? Acho que é isso que está ficando um pouquinho difícil, mas vai começar a clarear a partir desse vídeo das nossas próximas aulas, né? Mas quando a gente vê conflitos, a gente quer muito, o que aconteceu, tudo mais. E o que eu estou tentando trazer para vocês é todo um enredo que permeia, que está em volta desses conflitos. Tá bom, gente? Olha, por esse vídeo é só. Passei bem rápido por eles, assim, porque assim, o trabalho foi montar o material. Agora, com o material, vocês conseguem ver, tá bem sistematizadinho o que eu queria trazer para vocês. Vocês conseguem se basear por aí, tá bom? Obrigado, gente. Ótimos estudos.